Olá! Vamos a mais uma aula da série Dispositivos Eletrônicos. Aula de hoje, circuitos avançados com amplificador operacional. Vamos falar do integrador e do diferenciador. Vamos aproveitar as características físicas do resistor, capacitor e indutor para agregar as funções de integração e diferenciação no amplificador operacional. Porém, devido às frequências que nós vamos trabalhar, apesar de matematicamente o indutor ser capaz de executar, na prática não vamos encontrar indutores com tamanhos adequados para realizar o nosso projetinho. Portanto, vamos tirar o indutor da conta aqui e vamos nessa. Eu sou o professor Ângelo Márcio de Paula. Boa aula! Tudo começou com a válvula. Não tem melhor componente eletrônico para realizar amplificação, porém, ela possui um grande problema: as válvulas esquentam muito. Daí surgiu, com o avanço dos semicondutores, o transistor, o componente com similaridade de funcionamento capaz de realizar as funções que a válvula realizava. Na sequência, veio o circuito integrado. O primeiro circuito integrado que surgiu foi o amplificador operacional. E a eletrônica continua avançando, onde nós temos verdadeiramente um circuito integrado capaz de construir computadores. Fazendo um parênteses, um pouquinho antes do operacional, esses componentes ficaram ali na indústria 2.0. Eles não são marcos da indústria 2.0, porém, eles tiveram uma grande aplicação ainda lá atrás. Já os computadores conseguiram evoluir com o crescimento do circuito integrado. Aqui temos então uma transição para o que nós chamamos de indústria 3.0, a terceira revolução industrial. Esses equipamentos estão presentes hoje na indústria, principalmente no Brasil, onde a indústria 4.0 não é realidade. O ramo da eletrônica continua em pleno crescimento. Estou citando aqui o Arduino e o mini computador Raspberry Pi. Outras placas também estão no mercado, ESP32 e outras. Mas aqui surgiu o conceito de internet das coisas, que é um dos patamares do que chamamos de indústria 4.0. Esse curso vai estudar o módulo avançado do amplificador operacional. Mas fica a pergunta, né? Por que estudar componente discreto ainda hoje? Amplificador operacional, transistor, diodo Zener. Olha essa questão, completamente discreta. Dois amplificadores operacionais, uma porta lógica AND formando com uma inversora, chamamos isso de porta NAND, entrando um fotoacoplador acionando um triac. Então, se você não souber componente por componente, você não consegue passar em concurso algum. Outros exemplos. Fizemos esse circuito aqui no módulo de operações básicas. Olha que circuito simples. Temos aqui um inversor e um somador. Isso aqui pertence ao módulo básico de amplificador operacional. Temos aqui uma ponte Wheatstone entrando em dois buffers e entrando num subtrator. Um somador clássico, simples. Aqui nós temos um exemplo de um transistor e um diodo Zener. Isso é um regulador de tensão paralelo. Exemplo de utilização de porta lógica. Agora sim, você começa a entrar num assunto específico, nesse caso de automação. Temos escala, 2 CLPs e uma rede de campo. Aqui tem perguntas sobre protocolos, dê exemplo de protocolo Fieldbus, dê exemplo de protocolos praticados na internet industrial, como é feita a comunicação do dispositivo de campo com escada e assim por diante. Aqui uma programação ladder de PLC. Temos aqui uma programação em texto estruturado clássico de utilização em ambientes embarcados, eletrônica embarcada, microcontrolador. Isso aqui pode ser um Arduino. Então, consegue responder? Você tem que estudar ainda o componente discreto porque faz parte do currículo de Engenharia de Automação Elétrica e Eletrônica. Então vamos, nós já estudamos o amplificador, no inversor, somador, diferencial e buffer e ainda vamos estudar o filtro ativo. Esse curso se concentrará no diferenciador e no integrador. Isso mesmo, aquela função de integral e derivada que a gente faz na mão, nós temos um circuito que vai executar essas funções para nós.
Para isso, eu continuo precisando do amplificador operacional com suas portas, que já foi detalhado no curso específico de operações básicas, resistores e capacitores que vão integrar a parte externa do circuito fazendo a realimentação. Temos duas simbologias aqui, o PID e o sistema de controle. Está falando da mesma coisa, quer ver? Olha o tique. E olha aqui o quadradinho que representa a minha ação de controle. Eu tenho um set point, um valor desejado, eu tenho as variáveis do processo. Olha a animação, presta atenção. E o tique, tanto como a ação de controle, vão dar uma saída baseado em alguma ação em cima do erro. Que ação é essa? Pode ser proporcional, integral ou derivativa. Aqui nós vamos estudar a ação integral e derivativa, através de um integrador e um diferenciador. O segredo, o pulo do gato, está no capacitor. Porque o capacitor tem como comportamento que a sua corrente é a capacitância multiplicada pela derivada da tensão. Derivando ambos os lados e isolando os termos, chego à conclusão matemática que a tensão será igual a 1 sobre a sua capacitância integral da corrente. Então, o capacitor ele executa a função integral e derivada, ora na corrente e ora na tensão. Acoplando essa função ao amplificador operacional, teremos aqui um integrador e um diferenciador. Vamos explorar um pouco o integrador. Ele tem um circuito equivalente que, devido à característica de alta impedância de entrada, eu tenho aqui o meu terra virtual. Então, na entrada ele vai encontrar uma resistência e na realimentação uma reatância capacitiva. O circuito depende de uma constante, que é o ganho de integração. Você vai ter que ajustar o valor do resistor para você atuar na resposta do nosso circuito. Então, a minha ação de controle vai executar a integral do erro. Como assim? Eu tenho uma ação integral, calculo o erro, que é o set point menos o valor do processo. Esse erro vai entrar no circuito amplificador operacional, que vai fazer a integral do erro que está sendo encontrado no meu processo, de modo a ajustar esse processo. Em sistema de controle, esse circuito é aplicado para atuar em cima de erros que são em formato de degrau. Ao entrar um degrau no circuito integrador, ele terá como resposta uma rampa. Resumindo, circuito integrador vai executar a integral do erro, o VI aqui é o meu erro, multiplicado por 1 sobre RC, negativos, porque o circuito é um inversor, e esse 1 sobre RC corresponde ao ganho de integração, que vai ser ajustado pelo potenciômetro R, que é o resistor de entrada. Temos uma corrente na entrada, uma corrente de feedback F, ou seja, IR de entrada, IF de feedback e um IB1, e um ponto chamado VA. Fazendo a lei de Kirchhoff no ponto A, no VA, IR mais IF é igual a IB1. Considerando o AO ideal, IB1 é igual a 0. Logo, a expressão pode ser aplicada. E considerando o terra virtual, ou seja, o ponto VA igual a 0, VI de T sobre R mais VO de T sobre XC, que é a impedância capacitiva, reatância capacitiva, é igual a 0. Nesse caso, isolando o termo VO, temos que VO é igual a menos XC sobre R VI. O menos porque é um circuito inversor. E o ganho pode ser dado conforme descrito. Bom, qual é a Laplace de uma reatância capacitiva? É 1 sobre SC. Aplicando então o Laplace em todo o circuito, a expressão embaixo já está no domínio da frequência. Tendo a expressão no domínio da frequência, podemos aplicar a transformada inversa de Laplace. Sabendo que a integral tem como transformada de Laplace f de S sobre S. O f de S é o meu VI. Então, a saída será menos 1 sobre RC integral de 0 a t de VI de t dt. Completando, o ganho pode ser dado por 1 sobre 2πf R1, que multiplica o valor do C, da nossa capacitância, e a frequência de corte já vai trabalhar em cima do resistor RF. Novidade, que RF é esse? O que acontece? Colocamos um RF em paralelo com o capacitor para estabilizar o nosso circuito. Então, se a frequência que estiver trabalhando for menor do que a frequência de corte,
o circuito tende a atuar como amplificador inversor. Ele vai salvar o circuito. Agora, se a frequência for maior, aí sim ele vai atuar como integrador. Temos aqui na prática os valores que devem ser adotados de R1, C e RF. Mas isso aqui são dados de projeto. Uma aplicação industrial seria 2 estágios. Primeiro estágio, um integrador, fazendo a integral do erro. E um segundo estágio, um somador, somando-se ao erro o valor da posição inicial que uma válvula se encontrava no processo. Vamos fazer um exemplo numérico? Considere o circuito a seguir sendo V1 ou VI igual a 1 volt, que é uma entrada em degrau, e eu quero VO quando o tempo se passar 1 segundo, considerando que o R vale 1 mega. Posso executar a integral diretamente ou usar a fórmula simplificada que é aplicada para o sistema em degrau. Vamos usar aqui a integral direto, que é 1 sobre o valor do resistor vezes o valor do capacitor, integral de 1 volt, que isso vai dar 1 volt multiplicado por 1 segundo, que é a constante de integração. Portanto, menos 1 volt. Ele vai sair de 0 e em 1 segundo ele vai estar em menos 1 volt. Ou seja, ele faz uma rampa. Essa é uma das características do circuito integrador. Eu vou entrar com um sinal quadrado e ele vai sair uma rampa. Isso é importantíssimo para sistemas de controle. O diferenciador seguirá no mesmo ritmo. Faço o circuito equivalente, com a diferença que agora eu tenho a reatância capacitiva na entrada e a realimentação é feita por um resistor. Eu tenho nesse caso então uma constante derivativa, que é um tempo derivativo, que vai ser ajustado também pelo potenciômetro, só que lá na realimentação. Temos aqui a ação diferenciador, onde o meu circuito vai atuar em cima do erro, só que através de uma derivada, a derivada do erro, conforme descrito. Resumindo, saída vai ser menos o resistor de feedback multiplicado pela capacitância multiplicado pela derivada do erro, sendo que eu posso ajustar a resposta desse circuito atuando em cima do resistor, porque eu estaria atuando em cima do tempo derivativo. A modelagem é feita sabendo-se que podemos aplicar a lei de Kirchhoff no ponto VA, com a O ideal, o IB igual a 0. Dessa forma, podemos evoluir a equação e ainda aplicando que o TR virtual vale 0. Ficou fácil, né? VO será igual a menos RF sobre XC. Vamos aplicar então a transformada de Laplace, 1 sobre SC. A transformada de Laplace de VO de T menos RF, transformada de Laplace de 1 sobre XC VI. O VO de T vira VO de S, menos, na verdade o XC fica 1 sobre SC. O SC fica lá embaixo, no denominador. Ele passa multiplicando em cima, a equação fica descrita no domínio da frequência. Reaplicando então a transformada inversa de Laplace, temos que a saída será igual a menos RFC, derivada de VI de T. Quem é o VI de T? O sinal de erro. Nesse caso, o ganho será dado por 2πf, vamos olhar os resistores, RF que multiplica a capacitância. E a frequência de corte será a mesma fórmula, porém o resistor é o R1. Cadê o resistor R1 ali? Pois é, também temos que colocar um resistor em série para garantir a estabilização do circuito. Lembra do comportamento do capacitor? Ele será um diferenciador se a frequência aplicada for menor do que a frequência de corte. Se a frequência aplicada for acima da frequência de corte, ele vai atuar como um inversor. Existe uma combinação ideal de R1, C1 e RF. Essa, na prática, utilizamos R1 vezes C tem que ser menor ou igual ao tempo que você está trabalhando sobre 10 e o RF aproximadamente 10 R1. Então o R1 é um componente que foi agregado ao circuito para melhorar a estabilidade de funcionamento em frequências fora da frequência de trabalho dele. Uma aplicação industrial, nós temos aqui um circuito derivativo na entrada e um somador. O derivativo vai fazer a derivada do erro no primeiro estágio e o somador somará o resultado desse erro com a posição inicial que o processo já se encontrava.
Ah, aqui vai ser o contrário. Eu vou entrar com uma rampa, ele vai sair um degrau. Vamos a um exemplo. O diferenciador abaixo recebe um sinal triangular de frequência 800 Hz. Olha o desenho. E tensão de pico a pico de 4 volts. Perfeito. O que vai acontecer com a nossa saída? Eu já estou mostrando uma tendência que o erro vai chegar lá em cima. Eu já vou logo atuar no meu circuito para que esse erro volte ao normal, da seguinte forma. A forma de onda será então retangular na minha saída. E qual o valor que ele atinge pico a pico na minha saída? É simples, basta aplicar a fórmula simplificada. Eu preciso do T, mas eu tenho a frequência. Que o período é o inverso da frequência. Então o T é 1,25. Aplicando a fórmula, 1,25 milissegundos divide por 2. Temos aqui então, atenção, um valor de 1,78 positivo e negativo. O que a minha fórmula está encontrando é o valor de pico. Bom, eu tenho dois circuitos. Um circuito integrador, que é o de cima, e o diferenciador, que é o de baixo. Eu posso colocar qualquer sinal que ele vai responder. Porém, a indústria de sistema de controle aplica o sinal degrau no integrador e ele vai responder com a forma de onda triangular. Ele vai dar uma resposta calma na abertura da minha válvula. Ele não vai abrir a minha válvula de uma vez só. E a rampa ele vai aplicar no diferenciador. Ou seja, entra uma rampa e sai um sinal degrau. Sim, é o inverso do outro. O funcionamento da integral e da derivada, desde lá da matemática, comprovadamente, ele já é o inverso um do outro. E aqui no físico não seria diferente. Ufa! A maior dificuldade aqui é não dar exemplos mais claros através de sistemas de controle e instrumentação. Mas é importante entender os conceitos básicos do integrador e do diferenciador para realmente fazer um curso mais específico em sistemas de controles. Vamos continuar esse assunto lá no curso de instrumentação. Por hora, na sequência, vamos estudar filtros. Até o próximo módulo e muito obrigado.